Vamos falar sobre as cópias. Para iniciar isso, eu vou inserir uma coluna aqui no ponto 00 e a partir dessa coluna nós vamos fazer diversos testes de cópias de objeto. As cópias, eles estão na barra de ferramenta aqui em cima e aqui nós vamos achar alguns tipos de cópia. A cópia rápida, que pode ser feita aqui pelo menu ou pressionando o Ctrl C, a cópia linear, a cópia com rotação, a cópia de espelhamento e a cópia das partes booleanas ou planos de ajuste e corte. Esse último nós vamos ver só na parte intermediária, no curso intermediário. Aqui no curso básico nós não vamos tratar disso. Como eu falei que a cópia rápida ela pode ser feita pelo Ctrl C, eu vou fazer isso aqui. Eu vou selecionar a peça que eu quero copiar, vou digitar Ctrl C. Veja que no canto inferior esquerdo ele já está pedindo para você selecionar o ponto inicial e final de referência, né? Então eu vou selecionar um ponto aqui e depois eu vou dando os pontos aonde eu quero que ele copie. Então eu quero que ele copie aqui, quero que ele copie aqui, aqui não, aqui e aqui. Veja, ele copiou de forma rápida a peça inicial. Agora eu vou tratar para vocês a cópia linear. Qual que é a diferença? Quando eu clicar em cópia linear, ele vai abrir uma janela onde ele vai me dar opções de deslocamento em X, Y e Z que eu quero, que eu posso digitar, ou eu posso clicar aqui, ó, Pick Points, e daí selecionar o ponto inicial e o final. Ele vai corrigir, ó, eu dei em X uma distância de 12.000, em Y 0 e Z 0. Se eu tivesse dado, por exemplo, essa distância daqui até aqui, ó, na diagonal, mas daí eu não quisesse usar a coordenada em Y, eu apago ela em Y, apago em Z e ele vai considerar só aqui está com check, só aqui está marcado, que seria o de 12.000. Eu quero uma cópia só, eu posso fazer quantas cópias eu quiser, e daí eu vou selecionar as vigas que as colunas que eu quero. Eu vou selecionar as colunas que eu quero, né? Lembrando, Shift apertado, cliquei nas colunas, eu posso selecionar por janela, e daí quando eu der um copy, ele vai fazer a cópia em 12.000 de todos os elementos que eu selecionei. Eu vou começar um novo arquivo, não vou salvar, para ficar com isso aqui zerado. Vou colocar uma coluna nova. Deixa eu colocar aqui uns 3.000, ok. Vou colocar uma coluna nova aqui. E agora eu vou fazer uma cópia com rotação. E essa cópia com rotação aqui. Então eu vou fazer, digamos, a cada 45 graus, vou fazer 7 vezes para fazer o círculo completo. Aqui o eixo de rotação ele está como sendo um eixo Z, onde o primeiro ponto está em 0, 12.000 e 0. Eu posso mudar em qualquer lugar, eu quero dizer que o eixo de rotação é esse ponto aqui. Se eu quiser um eixo inclinado, eu digo que eu vou entrar um vetor P1, P2, e daí eu entro ponto inicial e ponto final. Nesse caso eu vou usar o eixo Z. Então eu vou fazer 7 cópias a cada 45 graus. Eu seleciono a peça que eu quero copiar e mando copiar. O que eu fiz? Eu fiz um círculo, né, a cada 45 graus, com as peças sendo copiadas de forma que elas estejam rodadas. Então você veja que elas estão rotacionadas e fazendo o meu círculo que eu queria com as colunas. Vamos adiante. Vamos fazer a cópia com espelhamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova coluna aqui. E vou fazer essa cópia com espelhamento. A cópia com espelhamento, ela, para definir o plano de espelhamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter certeza que eu estou com o plano de trabalho, que nós já vimos o que é aqui em cima, no plano que eu quero, e com esse plano eu só preciso definir então mais uma linha, que vai ser ortogonal a esse plano e vai definir o plano de espelhamento. Então, como aqui o meu plano de trabalho
está no xy igual a 0, quando eu definir qualquer uma linha, o select line, daqui a aqui, ele vai definir um plano vertical como sendo desse ponto a aquele ponto. Então eu vou selecionar a coluna aqui e vou mandar ele copiar. O que ele fez? Ele copiou, espelhou isso aqui em relação a esse plano aqui, desenhou, fez um desenho preliminar. A hora que eu regenerar essa representação aqui cai fora. Como que ele considerou o plano, e aqui ele fez uma cópia espelhada da minha coluna. Vamos selecionar aqui, deixa eu entrar aqui, só vou travar para não apagar um grid, tá? Então eu vou fazer um uso mais comum do mirror, né? Ou da cópia espelhada. Digamos que eu tenha aqui uma coluna aqui, uma outra coluna aqui, só que essa aqui, em vez de 3.000, ela tem 4.500 de altura, modifica, e eu tenho uma viga que vai desse até aqui. Como se fosse, né, aqui bem simples, mas como se fosse, aqui poderia ser uma tesoura inteira, poderia ser uma metade de uma estrutura. Então, o que eu quero? Eu quero fazer o mirror, ou espelhamento, dessa segunda parte da estrutura para o lado direito. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a cópia com mirror, vou dizer que a linha de mirror é essa aqui, né, que é bem o eixo da minha estrutura. Vou selecionar as peças que eu quero que sejam copiadas e daí eu copio. Veja lá. Então eu copiei e criei o espelhamento da minha estrutura. De novo, aqui uma estrutura muito simples, mas se você tivesse aqui uma treliça, essa treliça teria sido criada com esse espelhamento da mesma forma. Nós já vimos o comando de copiar, agora nós vamos ver o comando de mover. Os comandos de mover, eles estão aqui em cima, ao lado do comando de copiar. Vocês vão ver que existem 4 tipos de comando de move, que é o quick move, que você pode usar também através da tecla Ctrl M, o move linear, o com rotação e o de espelhamento. Vamos ver todos eles. O primeiro deles que eu vou usar, que é o quick move, mover de forma rápida, eu vou usar o Ctrl M, então eu vou digitar um Ctrl M, ele mostra a mensagem que ele está esperando que você selecione o ponto inicial e o ponto final. Vamos selecionar aqui um ponto inicial e um ponto final. Eu esqueci de selecionar a peça, né? Lembra que na cópia também precisava primeiro selecionar a peça, eu esqueci, vale como exemplo. Ctrl M de novo, ele pede o ponto inicial e o ponto final. Pronto, movi o ponto. Vamos fazer o move linear. O move linear, ele vai abrir uma tela que funciona exatamente como o copy. Então aqui eu posso digitar os deslocamentos que eu quero em x, y, z, ou posso determinar esse deslocamento através de 2 pontos, né, que definem as distâncias e os deslocamentos em x, y e z. Posso escolher selecionar ou não, né, medidas de x, y e z, e selecionada a peça eu posso mandar mover. Então, esse é o move linear. O move com rotação, da mesma forma nós vamos definir o eixo de rotação. Eu também vou usar um eixo Z, vou definir aqui que o eixo de rotação vai ser aqui no meio e que eu vou fazer uma rotação de 90 graus. Então essa coluna vai rodar 90 graus no sentido anti-horário, né? Então vou selecionar ela, move, ela está lá, ó, 90 graus no sentido. Então eu movi. Funciona de forma similar à da cópia, não tem muito mais o que a gente explicar. E, obviamente, o de espelhamento, ele vai pedir um plano de espelhamento, né? Então eu vou criar aqui um plano de espelhamento inclinado, só para, né, selecionar a peça que eu quero, e ele move, de novo, ele mostra o plano que ele usou para o espelhamento,
e faz a movimentação, né, o move dessa peça ou de todas as peças que forem selecionadas, fazendo esse rebatimento em relação ao plano de mirror.